Bom, o jogo tão esperado, né, por nós brasileiros, Palmeiras-Botafogo, acabou com a vitória do Verdão, 1-0 em cima do Botafogo do Rio, gol marcado no início da prorrogação, quer dizer, no primeiro tempo da prorrogação, já que o jogo tinha terminado 0-0 nos 90 minutos regulamentares. Quem marcou o gol? Paulinho, grande Paulinho. O Paulinho entrou no início do segundo tempo, ele estava no banco. Como vocês sabem, ele só pode jogar entre 30 e 40 minutos por causa de uma contusão que ele teve grave e de uma cirurgia e por causa das infiltrações que ele tomou no Atlético Mineiro para jogar e etc. Toda vez que ele joga, quando ele sai do jogo, ou quando ele deixa de estar aquecido, né? Ele sofre com dores, é na tíbia. A contusão dele foi na tíbia. Pois o Paulinho entrou no segundo tempo, no lugar do Estevão, que saiu meio. Gostou de ter saído. Mas o Paulinho entrou e no começo da prorrogação, quer dizer, já tinha havido uma paralisação, ele fez um golaço contra o Botafogo, determinando a eliminação do time carioca. Aliás, a torcida do Botafogo já está culpando o técnico português, o Paiva, por causa da opção que ele fez. Ele botou o Danilo Barbosa no lugar do Gregory, que estava suspenso nem a jogar. Os torcedores queriam outro jogador. Na verdade é o seguinte, cara, o Botafogo perdeu, então os torcedores agora estão achando uma desculpa, estão apontando um culpado, porque aqui no nosso país é assim que a gente faz, né? Tem que ter um culpado. Então o dedo é esse aqui, ó, é aquele ali. Às vezes as pessoas não têm nem certeza, nem tem todas as informações, mas apontam o dedo. E como a gente é movido pela paixão aqui no Brasil, pelo menos em relação ao futebol, certamente ou provavelmente é isso que está acontecendo agora entre os torcedores do Botafogo. O fato é que o Palmeiras ganhou de 1-0 do Botafogo, eliminou o time do Rio e agora vai jogar na sexta-feira, às 10 da noite, na Filadélfia, contra o Chelsea, o time inglês, que depois de paralisações, por causa de alerta de mau tempo, tempestade, bateu o time do Benfica. Bom, com relação ao jogo ainda do Palmeiras com o Botafogo, o Palmeiras começou em cima do Botafogo e só o Palmeiras tinha a bola. E o Botafogo esperando aquele jogo que deu certo contra o PSG. Fica atrás, resiste, sofre e numa estocada, numa dessas, consegue fazer o gol. Só que essa jogada na frente de contra-ataque não rolou, o jogo ficou meio feio no primeiro tempo e o Palmeiras, de qualquer maneira, estava tomando conta do jogo, né? Engraçado, cara, tem um cara no Palmeiras que eu não sei, acho que a torcida gosta dele, mas é o argentino Giai, lateral direito. Ele é grosso, ele é estabanado. E ele é metido a valentão, um cara esquisito. E, na minha visão, ele fez, ninguém falou disso. Ninguém falou disso, ninguém falou nada, tal, mas eu olhei lá o replay de novo. Cara, ele fez um pênalti no Igor Jesus no primeiro tempo. Ninguém falou nada, foi pênalti. Tava 0-0. Se o Botafogo ia ganhar, é outra história. Se ia fazer o gol de pênalti, também é outra história. Mas, de qualquer maneira, foi esse Giai, aí, esse argentino que joga, esse lateral argentino que joga pelo Palmeiras. Bom, o Estevão, o garoto que tinha falado que ficou paralisado com a história do Messi, não sei o que estava com a cabeça no Chelsea já, papapá, ele jogou bem, ele estava solto, quer dizer, ele contou com o respaldo do Abel Ferreira. O Abel Ferreira fez o certo, né, o técnico. Deu respaldo para o moleque e falou assim: Isso é normal, ué. Você não estaria, se você tivesse 18 anos, você não ia ficar travado, paralisado, se o Messi desse uma piscada para você, quisesse trocar de camisa com você? Não é normal. E o Abel foi bem nessa. E o Estevão jogou solto, não fez gol, mas jogou bem. O Vitor Roque, eu acho que ainda continua descompassado e muito preocupado em cavar a falta. Ele não precisa disso, ele é um belíssimo atacante, mas acho que ainda não conseguiu jogar o que jogava quando ele foi para o Barcelona. Bom, depois então o Palmeiras ganhou e no final do jogo o Gustavo Gomes, que já tinha amarelo, achou que estivesse jogando no futebol brasileiro, né? Aqui com os árbitros que ele já conhece e tal. Ele se enrolou no jogador do Botafogo e achou que ia ficar tudo tranquilo, por isso mesmo. Não.
O árbitro foi lá e meteu um outro cartão amarelo para ele. Resultado: o Gustavo Gomes está fora do próximo jogo do Palmeiras. É mole. Nas quartas de final, o Gustavo Gomes, que é um zagueiro bom, que dá segurança à defesa do Palmeiras, está fora desse jogo, que é importante. Bom, a outra coisa é a seguinte, só para finalizar essa história do Palmeiras com o Botafogo, é que a gente tem que celebrar esse jogador, esse Paulinho. O Paulinho é um belíssimo jogador, tem muita técnica, já era bom no Vasco, depois jogou no Galo, ele começou a ter problemas com a tíbia lá no Galo Mineiro, mas é um jogadorzaço e é um guerreiro, porque tá levando, não tá levando o Palmeiras nas costas, isso é exagero, mas ele está ajudando muito o Verdão, né? Ele já é o segundo gol que ele faz que decide a parada para o Palmeiras. É um belíssimo jogador, eu torço por ele. Filho de Oxóssi. Bom, amanhã, domingo, tem dois jogos. Deixa eu ver aqui, ó. À 1 da tarde, PSG contra o Inter Miami, do Messi, do Luis Soares, aí do Busquets, vamos ver. E depois, às 5 da tarde, Flamengo e Bayern. Vai ser uma parada duríssima para o Mengão, tá? Amanhã a gente fala desse jogo. Uma outra coisa é o seguinte: o Jürgen Klopp, não é? Vocês conhecem, o técnico alemão que fez sucesso no Borussia Dortmund e depois fez sucesso no Liverpool. Ele meteu o pau na Copa do Mundo de Clubes, dizendo que a Copa do Mundo de Clubes, e não é nada inédito que ele falou, mas enfim, ele meteu a boca no trombone e ele pode, né? Ele tem estofo, ele tem tamanho dizendo que isso arregaça o jogador, né? Agora, ele está falando do jogador que joga na Europa, porque essa Copa do Mundo de clubes, e também a do ano que vem, que é de seleções, ela é disputada no final da temporada europeia. Então, os jogadores deviam estar em férias, eles estão jogando, correndo atrás da bola, se matando para, enfim, para ganhar os jogos, pelo menos, né? Porque vale uma grana violenta essa Copa do Mundo. Os caras não jogam dinheiro fora. Então, ele meteu o pau e aí, o que é que ele falou? Basicamente, o que ele estava lá no calendário, que a gente vive discutindo desde os anos 60 aqui no Brasil, pelo menos. Calendário, cara. Você não pode ter 75, 80 jogos, 85 jogos no ano. Você mata o jogador. Como o futebol virou um grande business, é um monte de dinheiro que está sendo girado, eles botam os caras para jogar, para fazer torneio aqui, torneio acolá. E o jogador que não tem o menor senso de coletividade, quer dizer, eles são completamente desunidos, não se rebela e fala assim: não vamos jogar, porque ninguém aqui é escravo, ninguém aqui é. Né? Mas é isso, enquanto eles não se rebelarem, enquanto eles não acordarem, vai continuar acontecendo esse tipo de coisa. Calendário também está afetando o pessoal que joga na Europa. E uma outra informação importante, não tem nada a ver com a Copa do Mundo de clubes que está sendo disputada nos Estados Unidos, mas tem a ver com os Estados Unidos. Tem a ver com o Pato Donald da cara laranja. Os Estados Unidos negaram visto para a delegação cubana de voleibol feminino, que disputaria o Final Four, que é, vamos dizer, uma tradução livre, os finalistas, os quatro finalistas, Final Four, que vai ser disputado em Porto Rico, mas sem as cubanas. Porto Rico é um território americano. Esse Final Four vai ser disputado entre os dias 16 e 21 de julho, mês 7. Detalhe, a documentação estava toda certa, foi entregue no prazo determinado, não tinha por que os vistos não serem concedidos, mas não foram. Por que será? Porque é Cuba, porque é Cuba, né? E isso já tinha acontecido pelos Estados Unidos, quer dizer, contra os cubanos, contra a delegação de basquete e também do atletismo. E outra, com integrantes do Comitê Olímpico Cubano que iam participar de um evento nos Estados Unidos. Ninguém recebeu visto, Cuba está fora das atividades esportivas que são disputadas nos Estados Unidos. Agora a pergunta: o Comitê Olímpico Internacional existe para quê exatamente? Para nada, para nada. Eles não vão fazer nada. O COI vai se levantar contra os americanos, contra os Estados Unidos? Vai nada, vai nada. Quanta mediocridade no Pato Donald, numa pessoa só, né? De cara laranja, e naqueles milhões que botaram ele nessa cadeira. Amanhã tem mais. Tchau.